Vou estar lendo uma passagem que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo... Vou estar lendo o 8, o 9 e depois vou estar pulando para o 12. É a história de Elias e uma viúva. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Porém, ela disse, o 9, o 12 agora. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor Jesus, por ter nos guardado a nossa família, nos protegido, Senhor Jesus, desse vírus, porque nós cremos na Tua palavra que nenhuma praga chegaria à nossa tenda, Senhor. Por isso eu estou contente, Senhor, estamos alegres aqui nos Teus átrios, Senhor. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu, derramar bênçãos sem medida em cada família representada, naqueles que estão nos assistindo, Senhor Jesus. Que o Senhor possa inundar essas casas, Senhor. Que o Senhor possa encher essas casas com a Tua graça, Senhor, com o Teu poder. E que nós possamos sair melhores que entramos nesse lugar, Senhor, e que nós possamos estar fortes para enfrentar todo o mal que veio, Senhor. Porque, Senhor Jesus, nós sabemos que tudo é um propósito de Deus, e nós cremos, Senhor, que o Senhor não nos abandonou, está nos protegendo e nos guardando e livrando nós de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aqui nós vemos a história de Elias. Elias aparece no capítulo 17 de 1 Reis, onde o povo de Israel tinha pedido que fosse um rei, e ali vieram vários reis que fizeram o que era agradável aos olhos do Senhor, e reis que fizeram o que não era agradável aos olhos do Senhor. Aqui Acabe, nós estamos lendo a história onde Elias aparece no rei Acabe, quando ele casa com a Jezabel, e a idolatria entra em Israel, e começa toda uma história ali de maldição sobre o povo de Israel, porque além de eles estarem adorando outros deuses, faziam coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E Deus levanta o seu profeta Elias, para estar profetizando que durante 3 anos não iria chover, nem cair gota de orvalho nenhum naquela terra. Nada iria acontecer naquele lugar. E Elias é protegido por Deus, guardado, ele vai no rio Querite, fica ali, os corvos o alimentam de manhã e à tarde, e trazem pão, comida, mas de repente o riacho secou, porque não havia chuva, e ali ele não tem mais água, e Deus fala assim: olha, agora está na hora de você sair daqui, de você ir andar até uma casa de uma viúva, e dali ela vai te sustentar. E ele chega lá e vê uma viúva que está catando um pouco de lenha, e ele fala para ela: olha, vai para a tua casa, faz um bolo, traz para mim, mas traz primeiro para mim, e depois você pode fazer para você. E aí ela fala essa palavra que a gente ouviu aqui: olha, eu tenho pouco de farinha, não tenho nada na minha casa, só um pouco de farinha e um pouco de azeite. Estou pegando a lenha, fazendo fogo para fazer esse bolo, e eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Não tem mais solução para nós. E ali parecia o fim da história daquela mulher. Era o fim daquilo, da sobrevivência dela. Ela já estava decretando o fim de toda ali a história
porque já não havia mais comida, dificilmente havia alguma coisa para ela poder comprar, porque era uma viúva pobre, dependia ali de coisas que ela tinha, e já estava acabando. Tudo que ela tinha era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Então, nós vemos que ali era o fim dela. E Elias que tinha decidido isso. Elias que tinha falado, olha, não vai chover. E por causa que não ia chover, estava afetando até essa mulher que estava ali. E aí Deus olha lá de cima e fala, Elias, você precisa ir lá e fazer algo, porque aquela mulher pensa que é o fim de todas as coisas, que ela vai comer e vai morrer e vai acabar a geração dela, e ela não vai ter oportunidade nenhuma. Eu vim te falar que todo fim tem um novo começo. Fala para o teu irmão, todo fim, meu irmão, tem um novo começo. E aqui era o fim, mas Deus estava fazendo um novo começo para aquela mulher. Ele leva um profeta que estava escondido de Acabe e Jezabel, que estava sendo perseguido, que estava sendo ali, tinha uma sentença de morte em cima dele, e fala, olha, agora você precisa ir lá, você será sustentado por essa mulher. E ele chega lá e vê aquele caos ali, mas ele não se apavora, porque quando nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, embora o caos possa aparecer na nossa vida, embora as circunstâncias que estão ao nosso redor pode estar a pior possível, saiba que Deus vai te sustentar. Saiba que Deus sempre vai enviar algum profeta para estar falando uma palavra que não é o fim, é um novo começo. E nós vamos viver um novo começo nesse Brasil. Isso aqui não é o fim. E aqui nós vemos que essa mulher obedece ao profeta de Deus. Embora ela tivesse só um pouquinho de farinha, só daria para fazer um bolo para ela e o filho dela comer, ela obedece àquele homem. Ela obedece e fala assim, olha, farei isso. Ela não conhecia Elias, ela não sabia se era o profeta, mas ela creu na palavra que aquele homem disse. E ela cumpriu aquilo, pegou, fez um bolo e deu o primeiro para ele. E quando ela faz isso, Deus abriu as janelas dos céus. E o profeta fala, olha, não faltará farinha e nem azeite na sua botija, até que venha a chuva sobre Israel. Eu vim te falar uma palavra profética para a sua vida. Não faltará coisa pequena nem grande na sua vida, até que acabar essa pandemia em nome de Jesus. Eu creio que há algo poderoso de Deus sobre as nossas vidas. E nós vemos isso, Ele transformou ali o fim num novo começo. Nós vamos viver um novo começo, você crê nisso, que você vai viver um novo começo agora? Que talvez, quantos comerciantes, quantas pessoas, eu estava conversando na sexta-feira com uma pessoa que tem um comércio, e ele falou, olha, eu não tenho mais como abrir, eu não tenho mais como estar aí levantando o meu comércio de novo, porque eu vou ter que entregar o ponto, eu vou ter que estar fazendo algo diferente, porque acabou, não tenho mais como. Falei, mas como? Você não pode pegar dinheiro emprestado, fazer isso, fazer aquilo. Ele falou, não tenho condição, porque a gente não sabe também quanto tempo vai demorar para que esse comércio venha a funcionar. E as despesas são grandes, então é melhor ter o fim. E aí que me veio essa mensagem. E às vezes nós ficamos aí pensando que é o fim na nossa vida. Às vezes perdemos um emprego e achamos que isso é o fim da nossa vida. Perdemos algum relacionamento, sentimental e achamos que isso é o fim. E às vezes esse fim é para um novo começo, por uma coisa muito melhor. Aquela mulher não poderia imaginar que ali estaria um profeta de Deus, que iria dar para ela algo tremendo que ela às vezes nunca teve na vida. Ela teve ali um monte de mantimento, um monte de provisão na vida dela. Ela saiu muito melhor. E nós às vezes ficamos chorando só as perdas nossas.
Nós ficamos chorando só aquilo que perdemos na vida, e todos nós perdemos alguma coisa na vida, em algum tempo da nossa vida, a gente sempre perde alguma coisa. Tem pessoas que perdem o emprego, como eu falei, pessoas que perdem entes queridos, perdem coisas materiais, né? E a gente, às vezes, fica chorando essa perda. E às vezes a gente fica levando isso para a vida inteira nossa. Mas ali, aquela mulher recebeu algo novo. Eu creio que Deus tem algo novo para mim e para você hoje, em nome de Jesus. Creia, creia. Olha aqui, eu vou falar sobre outra história. A viúva de Naim. Jesus, em Lucas capítulo 7, versículo 12 e 17, diz assim: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando, tocou no esquife, e os que levaram pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E ao defunto se assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou um temor, glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Olha só, Jesus ali, quando estava andando, se depara com um outro fim. Uma mulher viúva levando o seu único filho, você imagina? Era o fim da esperança dela. Era o fim não só de levar o seu filho ali ser enterrado, mas como estava sendo levado tudo da vida dela. A esperança, o futuro dela estava sendo enterrado naquele momento, ia ser enterrado junto com aquilo lá. Não estava só ali o companheirismo, porque essa mulher era viúva, o único companheiro dela era o seu filho. Então ela estava vivendo já um fim terrível ali. Ela iria ter solidão, porque quem iria compartilhar alguma coisa, as alegrias, as tristezas, quem iria estar junto com ela? Então você imagina quando Jesus se depara com aquilo. Ele sentiu todas essas coisas. E aí Jesus chega ali numa coisa que estava no fim, para dar um novo começo. Um novo começo para aquela mulher. Naquela mulher, ele toca no esquife, ele não poderia fazer isso. Se você pega a história de Sansão, Sansão toca num leão morto, e um profeta de Deus não poderia tocar em qualquer coisa morta. Mas Jesus quebra todo esse protocolo e para aquele enterro. E naquele enterro, a hora que ele para, as pessoas olham para ele. E será que ele vai fazer? Ele mudou a história daquela mulher, mudou a história que seria uma história triste por uma história alegre. Mudou aquela tristeza enorme numa grande alegria, num negócio fúnebre, um cortejo fúnebre, numa grande festa. Você imagina a alegria daquela mãe ver novamente o seu filho ali vivo, voltando toda a esperança, tudo o que ela tinha ali almejado na vida, estava voltando tudo para ela. Daquele fim, Jesus fez um novo começo. E Ele vai fazer um novo começo na minha vida e na sua vida. Tudo que você acha que estava sendo enterrado, tudo aquilo que você acha que estava sendo morto na sua vida, Deus está ressuscitando hoje em nome de Jesus. Ele está parando hoje para falar: olha, você vai viver de novo. Você não vai mais ficar aí lamentando as coisas. Você vai ter um novo começo. Não é o fim. Fala para o teu irmão: não é o fim, meu irmão. É um novo começo, e a gente precisa saber disso. Nós precisamos saber que nós precisamos
estar crendo em Deus, estar acreditando naquilo que Deus tem para mim e para você, porque senão nós vamos entrar em desespero. Se você ficar assistindo televisão o tempo todo, você não sai na rua, porque se você abrir a porta, esse vírus vai te pegar, derrubar no chão e você vai morrer, meu. Então nós precisamos parar com isso. Começamos a buscar em Deus, saber que Jesus não nos abandonou, porque a palavra dele diz que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele está comigo, ele está com você, e ele está falando, não é o fim, é um novo começo. Talvez você está aí, perdeu alguma coisa, mas saiba que Deus tem coisas novas para a nossa vida, que Deus tem coisas extraordinárias, que a dor que você está sentindo, ou que você carrega dentro de você, a alegria que Deus vai lhe dar é muito maior, porque você só mata uma dor, um sentimento de você, dentro de você, quando algo muito maior vem para você, quando algo muito maior vai anular aquela dor que você tem. E a palavra de Deus é muito clara nisso. A palavra de Deus diz que Deus fez tudo novo para nós. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, o que acontece? Nova criatura somos. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Mas será que nós realmente tomamos posse dessa palavra? Que tudo se fez novo na minha vida. E o novo é muito bom, porque você imagina o cheiro do novo. Novo tem um cheiro bom, não tem? Você entra num apartamento novo, o cheiro é bom. Tem pessoas que compram carro novo só por causa do cheiro. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou pagar 10 mil a mais, porque o carro é novo. Por quê? Porque eu gosto de entrar dentro do carro e sentir aquele cheiro novo. E novo, meu irmão, mulher sabe o que é novo. Nós homens não sabemos o que é novo, mas mulher sabe o que é novo, não sabe? Porque quando ela chega assim, eu vou numa festa, fui convidado para uma festa, glória a Deus, chega para o marido que ela fala, preciso do vestido novo. Ele fala assim, você tem 50 vestidos, aquele lá você só usou uma vez. Benzinho, mas não é novo. Olha quanto sapato, preciso comprar um sapato novo. Mas quantos sapatos? Você tem 150 pares de sapato? E você vai precisar de comprar um sapato novo? Por quê? Porque ela precisa de um sapato novo, que não foi usado. O novo é bom. E por que nós não tomamos essa posse para nós, quando nós lemos a palavra de Deus e falamos, olha, quando aceitei Jesus, tudo se fez novo. Todas as coisas se fez nova. Tudo aquilo que era velho na minha vida, deixei lá para trás. Agora eu vou viver o novo de Deus. Como eu falei, às vezes nós estamos aí carregando perdas dentro de nós. E nós precisamos aprender a enterrar essas perdas. Nós precisamos enterrar o nosso passado, enterrar as nossas dores. Quantas pessoas estão levando dores dentro de você ainda? Aceitaram Jesus, mas ainda estão com dor. Dor da traição, dor de uma perda, dor de alguém que te ofendeu, e você carrega isso dentro de você. E a palavra de Deus fala, olha, você precisa tirar isso de você, você precisa enterrar. Nós precisamos enterrar isso. Enterrar as coisas que nos traz a angústia dentro de nós. Quantas pessoas perdem um ente querido e morreram naquele dia, nunca mais vivem. Fico ali o tempo todo. É claro que é muito ruim você perder um ente querido. Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, eu sei o que eu sofri para tirar isso de dentro de mim. Mas se nós não estivermos baseados na palavra de Deus e não confiarmos na palavra de Deus, que nós precisamos enterrar os nossos mortos juntos, porque nós temos uma esperança. A esperança é que um dia nós estaremos juntos nos céus, e lá eu verei meu pai, verei a minha mãe, verei Moisés, Elias. Nós veremos todo mundo, estaremos juntos para o resto da nossa vida.
Essa é a nossa esperança, essa é a diferença da religião. Essa é a diferença que Jesus trouxe para mim e para você. Todo mundo tem religiões aí, Maomé e tantas outras aí, mas nenhuma traz essa esperança que nós vamos viver de novo, que nós vamos ter vida eterna. Pedro, né? Para onde vamos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Se nós não tivermos isso em nós, se nós não tivermos que nós precisamos viver o novo de Deus, nós vamos continuar vivendo o velho. Vamos falar, nossa, perdi esse emprego, perdi essa oportunidade, perdi isso, e nunca vai mais estar aí vivendo aquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você é muito maior, mas muito maior do que aquilo que você perdeu. Creia nisso. O sentimento que você pode estar levando aí, a alegria que Deus vai proporcionar para a sua vida, será maior, porque ela vai anular a tristeza que possa ainda estar no seu coração. Se você está carregando algo, nossa, eu perdi isso, eu tinha aquilo. Quantas pessoas às vezes falem na sua vida? Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, ela faliu, literalmente, era um empresário com muito dinheiro. E ele ficou a vida toda tentando recuperar a empresa que não daria mais certo. Tem hora na nossa vida que nós precisamos descartar alguma coisa, não precisamos ficar agarrado, porque se você ficar agarrado no navio e ele estiver afundando, você vai afundar junto com ele. Está na hora de você sair nadando, porque você vai começar a viver coisas novas. Você vai começar a viver as coisas que Deus tem preparado para você. Deixa na mão de Deus. E você vai ver que você vai viver coisas extraordinárias. É difícil, é muito difícil. Mas nós podemos estar fazendo isso. Pelo menos tentando isso. E aprendendo isso todos os dias. Para que a gente possa viver o novo de Deus. Todo fim tem um novo começo. Todo fim vai ter um novo começo. Eu estava assistindo esses dias, eu assisto bastante aí documentários, filmes, eu não volto, a minha televisão não passa para os canais lá normais. Porque senão você morre mesmo, você morre. Você passar para os negócios normais, é a mesma coisa, o dia inteiro falando a mesma coisa, você fica escutando e eles ficam repetindo, e você fala, não, agora vai ter notícia nova. E eles voltam, repete, e ficam repetindo. Então eu estou assistindo documentários, e eu estava vendo um documentário de uma pessoa que caiu no alto mar, ele estava num navio e caiu no alto mar. E era uma tempestade enorme, ele foi jogado e ele afundou. Afundou, começou a nadar, o cara nadava muito bem, mas chegou uma hora que ele não conseguiu e afundou. Ficou 18 minutos embaixo da água no mar. E quando ele falou assim, é o fim, vou desistir. Ele disse que só viu uma luz, que atraiu ele. E quando ele acorda, ele está em cima do navio novamente, que o pessoal resgatou, e o pessoal fazendo massagem, aí ele fala assim, quando eu pensava que era o fim, foi um novo começo para a minha vida, porque ele começou a mudar e buscar a Deus, e o rapaz que estava entrevistando ele falou, o que você acha que foi? Só tem que ser Deus que me salvou. 18 minutos embaixo de uma água, e eu estou vivo, é porque Deus tinha um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um novo começo para a sua vida, creia nisso. Talvez você esteja lutando e fala, vou desistir, não desista. Essa luz está aqui hoje, é Jesus Cristo. Essa luz está aqui, é Jesus Cristo, você crê nisso? Essa luz vai te impulsionar a viver coisas novas. Você vai nascer de novo. Deus vai fazer com que você nasça de novo hoje aqui, para que a gente possa viver coisas extraordinárias, porque se você fica olhando, você fica meio doido, meu. Quem mora em apartamento sabe disso, é a pior coisa que existe, você ficar dentro do apartamento, você ficar preso, é uma das piores coisas que existe para o ser humano, é você ficar confinado, você fica meio doido, meu irmão.
Olha só, acho que foi segunda-feira, né? Que foi frio, não sei que dia aí. Não sei se foi segunda. Eu acordei de manhã, acordei muito cedo, 6 horas da manhã, abri a janela. Sempre abro a janela para ver o sol e tal. Quando eu abri a janela, meu irmão, tinha uma névoa aqui, parecia que dava para cortar ela. E só de olhar aquela névoa na minha janela, deu a impressão que estava fechando o apartamento, o prédio, e eu comecei a ficar sem ar. Falei, estou sem ar. Eu acho que eu estou com o bicho. Aí saí correndo para a sala, né? Falei, na sala está mais amplo, tem mais, abro a varanda e começo a respirar, né? A hora que eu fui na sala foi pior, porque a névoa estava aqui, você não enxergava nada. Eu falei, vou morrer. Aí olhei para a piscina lá, tinha a piscina do prédio, olhei e consegui ver. Aí falei, nossa, estou respirando. Deus vai fazer você respirar hoje. Você não está morrendo. Fala para o teu irmão, você não está morrendo, meu irmão. É só um novo começo. Você crê nisso? Deus tem um novo começo para você hoje. Não é o fim. Deus tem um novo começo. E às vezes as pessoas falam assim, na vida, tem um ditado, né? Na vida tudo tem jeito, menos a morte. E eu venho falar, na vida tudo tem um jeito com Deus, e a morte também tem jeito. Quando você tem Jesus, você tem jeito até na morte. Nem a morte pode nos dominar quando estamos em Cristo Jesus. Tem uma passagem na qual Pedro, você acha que só nós vivemos isso, nesse desespero que vai pensar que é o fim? Que nem eu vi, acordei de manhã, vi aquele negócio, falei, é o fim agora. Vou morrer aqui sem ar, vão me esmagar. Você pensa que é só nós que vivemos isso? Não, Pedrão, Pedro, que foi o cara que viveu com Jesus, viu tudo o que Jesus fez. E de repente, ele fala assim, viu que Jesus morreu, né? Jesus é crucificado, Jesus fez grandes coisas, é levado a julgamento, ele é julgado, condenado, dão duas pessoas, Barrabás ou Cristo, escolhem Barrabás para liberar, jogam Jesus para ser crucificado na cruz, e ali ele vai para o julgamento, é condenado e é crucificado. E Jesus ali, quando está ali na angústia, né, ele grita pelo Pai, Pai meu, por que me desamparastes? Mas a ti entrego o meu espírito. E quando furaram ele aqui de lado, com a lança, deram vinagre para ele beber. E aí o que acontece? Ele entrega o seu espírito e fala, está consumado. Você imagina os discípulos que andaram com Jesus, tirando Judas, que o entregou e se matou. Mas os outros 11 discípulos, inclusive Pedro, vendo Jesus ser crucificado, vendo Jesus morto na cruz do Calvário, olhou e viu que Jesus estava morto, a notícia se espalha que Jesus morreu. Imagina a cabeça desses discípulos. Imagina, era um homem simples, homens que eram pescadores, outros cobradores de impostos, outros que estavam do lado de Jesus, onde ele pregou uma esperança e falou, olha, eu vou mudar a vida de vocês, vocês não serão mais pescadores de homens, de peixes, mas de homens, vocês farão obras muito maiores do que eu faço, vocês em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, vocês vão fazer isso. Então, imagina uma pessoa simples, você fala, olha, hoje você vai ser daqui para frente, olha, daqui uns anos você vai ser um grande empresário, você vai ter uma Ferrari, você vai ter uma mansão, você vai ser o cara que as pessoas vão te procurar, você vai ter dinheiro, você vai ter tudo, e esse cara que está falando para você, essa pessoa que está falando para você, de repente morre na cruz do Calvário. Imagina o sentimento dessas pessoas,
Porque ali não estava morrendo só Jesus Cristo e o seu mestre, estava morrendo o seu sonho, a esperança e tudo que Deus prometeu, tudo que Jesus falou para eles. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vimos tudo isso, mas fizemos isso quando ele estava ali. Nós até fomos ali com os 70 que expulsaram o demônio, curaram os enfermos, voltamos contentes, falamos, olha, os demônios nos submetem, nós oramos pelos enfermos, eles curaram, mas ali de repente aquele que dava base para eles, aquele que era a sustentação deles, morre. Você imagina o desespero e a tristeza que invadiu o coração daqueles homens? Aqueles homens não sabiam mais o que fazer. Aqueles homens estavam desesperados. Tanto é que Pedro depois ele chega e fala assim, olha, eu vou pescar. Porque o que me resta agora? Eu só sei pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu era, porque aquilo lá foi ilusão. Aquilo lá foi uma coisa que eu sonhei. Aquilo lá foi uma coisa que a gente alimentou dentro de nós, que nós poderíamos mudar, que nós poderíamos sair desse vilarejo de estarmos pescando, vendendo o nosso peixe quando dava, e muitas vezes não tinha peixe, e nós vamos viver a vida toda e vamos morrer aqui, ninguém vai me conhecer. O que nós vamos fazer? Vamos voltar a pescar, porque é a única coisa que sobrou para nós. Vamos ser novamente esquecidos lá naquele vilarejo, e ninguém vai mais saber de nós. Então é melhor a gente começar hoje a pescar novamente. Quantas pessoas estão assim por alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você tirou o teu chão e você fala, e agora? E agora? Eu trabalhei 20 anos numa Eletropaulo, uma firma estatal que você não iria ser mandado embora, porque era uma firma do Estado, então você tinha segurança de emprego, você tinha garantia de emprego. E aí quando eu saí da Eletropaulo, até depois as pessoas falaram, será que tem vida depois da Eletropaulo? Era assim lá, será que tem vida? Porque a gente é acostumado 20 anos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas tomando café, você vive mais tempo com os teus amigos lá dentro do que em casa. Então aquilo passa a ser uma família. Você imagina quando você perde um emprego de 20 anos. Eu tive um chefe que perdeu o emprego, ele tinha 35 anos de Eletropaulo, ele teve um infarto e quase morreu. E a vida dele foi destruída depois daquilo. Porque a base dele era aquele emprego. A base dele era aquilo. E aí quando se perde isso, você fica desesperado. Eu acordava de manhã, eu não sabia o que fazer. Eu tinha dia que eu falava para a apóstola, eu falava, vou lá na Eletropaulo. Vou pelo menos almoçar com as pessoas para ver, mas depois quando você começa a conversar com as pessoas, você vê que os assuntos são outros e você não faz mais parte daquilo. E aquilo vai te dando uma tristeza, porque aquilo você tem que deixar para trás, porque Deus tem uma vida nova, mas eu não tinha essa experiência. Mas aquilo que Deus nos deu foi muito maior do que eu ter um emprego na Eletropaulo seguro para toda a minha vida e morrer lá, ser aposentado, né, e ficar lá o resto da vida. Mas o que Deus tinha para mim era muito maior. O que Deus tem para você é muito maior daquilo que você perdeu na sua vida. Deus vai fazer coisas maiores na sua vida. Assim como Ele fez com José no Egito, que José sofreu, fez de tudo ali, mas ele foi uma pessoa que aquilo que Deus fez para ele, aquilo que Deus realizou na vida dele, ele fala assim, olha, o que Deus fez na minha vida foi tão grande, que tudo que eu sofri no passado está apagado. Tudo que eu sofri no passado foi apagado daquilo que Deus realizou na minha vida. Tudo que está no teu passado te aborrecendo, que você está angustiado, Deus vai fazer uma realização muito maior na sua vida. Creia nisso. Mesmo que você fez alguma coisa errada, mesmo que você perdeu, saiba que Deus vai te dar uma alegria grande hoje aqui. Nós vamos enterrar tudo aquilo que está dentro de nós, que ainda nós não soltamos, que nós carregamos dentro de nós. Porque olha só, ali estavam aqueles discípulos que andaram com Jesus, e Jesus morre. Passa a sexta-feira, nada,
enterro Jesus, passa o sábado, nada, porque eles falaram, tem uma promessa, que ele falou que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas você imagina a angústia da sexta-feira, no sábado, e aí chegou o domingo. Aí chegou o domingo. Você imagina, tudo estava em festa. Israel estava em festa. Os judeus estavam em festas. Matamos o rei dos judeus, porque foi isso que Pilatos escreveu em grego, né? Em 3 línguas ele escreveu: este é o rei dos judeus. E ele escreve isso e coloca ali para que todos passem e vejam que o rei dos judeus morreu, que ele foi ali sepultado, e que tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele ensinou tinha sido o fim ali, porque eu matei o principal. Mas Jesus tinha ali uma coisa dentro dele, que ele teria que morrer na cruz do Calvário, para vencer a morte, porque a morte tinha que ser vencida, a morte tinha que ser morrida, e a morte morreu, porque a lei do pecado é a morte, e a morte infligiu a lei, porque ela matou um inocente. Se a lei matou um inocente, ela feriu o princípio da lei, então a morte tem que ser morta. Jesus precisava matar a morte, e Jesus matou a morte, porque quando todo mundo estava pensando que teria acabado, o inferno estava em festa, matamos os filhos de Deus, acabou, a festa estava no inferno. Mas de repente, no terceiro dia, houve-se passos dentro do inferno, houve passo, e as pessoas que estavam lá pensavam, que barulho é esse? E eram os passos de Jesus. E ele chegou para o diabo, e Satanás falou: eu vim aqui buscar as chaves da porta do inferno e da morte. Ele catou a chave do inferno e da morte, e falou: está consumado. Nós estamos aqui vivendo a ressurreição de Cristo hoje. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Quando todo mundo pensava que era o fim, era um novo começo para mim e para você. Havia uma sentença de morte sobre nós. Nós hoje temos uma sentença de vida, porque teve um novo começo. Jesus veio fazer uma nova aliança, uma aliança no seu sangue, no seu corpo. E nós estamos hoje aqui fazendo isso, comemorando a aliança que Jesus fez na cruz do Calvário, onde Ele derramou o seu sangue para nos purificar, para nos libertar e para nos dar vida eterna. Jesus está vivo e Ele está aqui. Ele veio aqui para nos dar uma nova esperança para nós. Nesse mundo desesperado, nós temos a esperança em Cristo Jesus, de uma nova vida, de um novo tempo, de um tempo que jamais nós pensamos e imaginamos viver. E é isso que Deus tem para mim e para você. Jesus deu jeito na morte. Por que as pessoas morrem? Porque se for lá na Bíblia você vai ver, o último inimigo a ser vencido é a morte. E ele será vencido no arrebatamento da igreja. E eu e você seremos arrebatados. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e subirão e encontrarão Jesus nos altos. E nós viveremos eternamente com Cristo. Todo fim tem um novo começo. Creia nisso. E olha só, vou ler Apocalipse 21, que diz assim: olha o que tem preparado para mim e para você. Enquanto as pessoas pensarem que vai ser o fim aqui, o fim, né? Você já vê que todos os filmes estão levando a isso, é o fim não sei do que, é Apocalipse, é Armagedon, é não sei o que, 2012, e tudo isso,
O mundo sabe que vai ter o fim um dia, mas para mim e para você, para mim e para você diz assim, ó, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Eu, João, viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como a sua esposa, ataivada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, todas as tuas lágrimas, as minhas lágrimas serão limpas, e não haverá mais morte nem pranto, glória a Deus, nem clamor nem dor, aleluia. Você não vai precisar mais tomar Tilenol, não vai precisar mais tomar esse monte de remédio que a gente toma porque está com dor. Não haverá mais dor. Você crê nisso? Não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Fala, as primeiras coisas eu vou deixar para trás, meu irmão, já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Deus está fazendo novas todas as coisas na sua vida. Todas as perdas, tudo aquilo que você estava carregando, a dor que você estava carregando aí dentro de você, Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus está preparando algo tremendo para as nossas vidas. Quantas críticas estão sendo em cima da igreja do Senhor nesses últimos tempos. Se a igreja existisse, se a igreja falasse a verdade, ela iria curar todas as pessoas que estão doentes. A igreja não cura ninguém, estava outro dia, só toma o dinheiro das pessoas. Era assim que está, mas não é o fim. Nós viveremos um novo começo. Você crê nisso? Um começo poderoso, um começo de honra. Deus vai nos honrar, vai honrar você, meu irmão. Creia nisso, tem coisas novas para nós. Olha só, eu que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha, é palavra verdadeira e fiel. Fala para o teu irmão, é verdade isso, meu irmão. Não é conto de fada, não, é verdade. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da viva. E essa fonte está aqui hoje. Esta fonte chama-se Jesus Cristo. Eu não sei o que foi dado fim na sua vida. Eu sei que Deus te trouxe aqui. Deus está aí, você está me assistindo, porque tem um novo começo para você. Tem um novo começo para você. Todo fim é um novo começo. Deixa as coisas, deixa as dores, enterra as tuas dores, enterra o teu passado. Não é que você não vai lembrar, por exemplo, quem perdeu, não é que eu vou esquecer o que eu perdi, meu pai e minha mãe, não vou. Mas eu não vou carregar essa dor, porque Deus tem algo muito maior para mim. Deus tem algo muito grande. Porque olha só, Jesus, quando ouviu que João Batista estava morto, você acha que Jesus ficou contente? Era primo de Jesus, era amigo. Quando eles se encontravam lá, as duas mulheres grávidas se encontraram, já teve alegria, eles já eram amigos dentro do ventre. Jesus tinha João Batista, que era o seu parente, e de repente ele fala, o pessoal chega para Jesus: Jesus, João Batista morreu. Jesus, sabe o que ele fez? Ele pegou o barco, sozinho, e saiu pelo meio do mar. Saiu. Mas quando ele saiu pelo meio do mar, ele se angustiou, chorou. Jesus ali como homem, ele chorou. E às vezes nós precisamos chorar a nossa perda. Nós precisamos falar: olha, isso está fazendo, tem dor dentro de mim, eu preciso colocar isso para fora, mas eu não posso carregar isso comigo. Eu preciso chorar, então vou chorar. Porque às vezes a gente fica tão aí em pé: não, eu não choro, não, eu sou forte, eu sou espiritual. Não, Jesus saiu com o seu barquinho para lamentar a perda de João Batista. E ele vai. Só que quando as pessoas souberam que Jesus saiu daquele lugar, a multidão foi a pé acompanhando ele.
quando chegou no meio ali, tem a tempestade, aquelas coisas todas, e Jesus sabia que do outro lado tinha uma multidão esperando ele, porque do outro lado tinha pessoas que iriam precisar da sua palavra, da sua cura. Do outro lado tinha pessoas que iam necessitar de Jesus. Jesus deixou tudo ali naquele barco. Quando ele desceu ali, ele começou a pregar, porque ele enterrou ali a sua dor. Enterra a sua dor, enterra aquilo que está te corroendo por dentro. Quantas pessoas estão assim hoje? Perderam alguma coisa, estão se corroendo por dentro. Às vezes foi culpa, né? Às vezes é culpa nossa mesmo que nós perdemos alguma coisa, mas você vai se culpar o resto da sua vida? Não. Viva uma nova vida. Tem muita gente esperando por você, porque na tua maior dificuldade é que a gente aprende. A gente não aprende nada na festa. Você não aprende nada na vitória. Na vitória não te ensina nada, meu irmão, a não ser você pegar o troféu e ele erguer. Mas na derrota, nós somos ensinados. E quando você é ensinado, tem muitas pessoas que perderam o que você perderam, e está esperando você ir lá impulsionar essa pessoa. Fala, olha, isso que você está sofrendo, eu já sofri na pele. Então eu posso falar de igual para você. Eu posso sentar e falar de igual para você, porque eu sei a dor que você está sentindo. E estou aqui para te ajudar. Tem muitas pessoas que vão precisar da sua ajuda. A dor que você sentiu é a dor. Desta dor, você vai levar cura para muitas pessoas. Há um novo céu, uma nova terra. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Creia nisso. Creia. Creia que Deus tem algo poderoso. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Depois nós já vamos tomar a Santa Ceia do Senhor. Creia nisso. Nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Há um novo céu, uma nova terra. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Nós vamos servir a Santa Ceia. Eu já vou adiantando. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer dignamente. Porque se fizermos indignamente, estamos tomando o sangue e o corpo de Cristo para a nossa própria condenação. Então se você está com pecado, alguma coisa que te impede de tomar Santa Ceia, entrega ao Senhor agora. É você e Deus. Eu não vou falar quem deve tomar Santa Ceia ou não. É você e Deus. Fala, Senhor, peço perdão. E você toma a tua Santa Ceia. Deixa a tua dor de lado. Deixa a tua culpa lá atrás. Enterra ela hoje aqui. E começa a participar da Santa Ceia do Senhor. Mas seja uma pessoa que fala, Senhor, eu quero viver esse novo. Senhor, eu sei que não é o fim. Assim como o Senhor ressuscitou no terceiro dia, eu sei que hoje eu estou sendo ressuscitado na minha vida. Eu estou sendo ressuscitado em todas as áreas. Financeira, na área profissional, sentimental. Quantas pessoas que perderam alguma coisa e hoje estão aí carregando esse sentimento. Será que a culpa foi minha? Enterra isso. Deus tem coisa muito maior para você. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Faça dessa canção uma oração para você agora. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do
Jesus, na noite foi traído, tomou o pão e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes deste cálice. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E a palavra de Deus em Isaías diz: pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Se você está doente hoje, ou você que está aí nos assistindo, toma a Santa Ceia conosco. Você vai ser curado, curado da sua alma, as tuas dores hoje. Enterra hoje as suas dores. Deus tem o novo para você. Esse pão simboliza o corpo de Cristo, na nova aliança em Cristo Jesus. Nós seremos curados. Repita comigo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Podeis comer. Depois Ceá pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que reunirdes em meu nome, até que eu volte. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Creia nisso. Jesus está voltando. Deus está preparando um exército grande, para a multidão que vai vir. Haverá uma multidão vindo de todos os cantos da terra, buscar a presença do Senhor. Você faz parte desse exército que Deus está levantando aqui, que Deus está hoje curando, nos curando, e falando que vai vir um novo para nós. Assim como Ele fez uma nova aliança, Deus está fazendo um novo hoje para você. Não é o fim, é um novo começo. Senhor grandioso e maravilhoso Deus, Senhor, aqui está, Senhor Jesus, este suco de uva, que simboliza, Senhor, o teu sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor. Comemos do teu pão, que simbolizou a carne de Cristo, Senhor, a tua carne moída na cruz do Calvário. Agora estamos tomando este sangue que sela, Senhor Jesus, esse novo pacto, Senhor, com a humanidade, que nós, Senhor, estaremos junto contigo à eternidade. O Senhor veio para nos dar a esperança, para nos dar, Senhor Jesus, uma nova vida, para nos dar, Senhor Jesus, a vida eterna. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por tudo. E aí, Senhor Jesus, nós vamos tomar, porque cremos nesta nova aliança, que tudo se fez novo, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, declara isso na sua vida. tristeza e dor, Declara. nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais,
Deus tem um novo começo para você. Não é o fim, é um novo começo. Enterra suas dores. Não teremos mais morte. Deus está hoje tocando na sua vida aqui. Enterra suas dores hoje. Coloca nas mãos do Senhor agora. A dor que você carrega, coloca na mão do Senhor hoje. Começa a viver o novo do Senhor aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus tem o novo para você. Jesus ressuscitou. Declara isso. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Não haverá mais noite ali. Nenhum clamor. Chora, cantará. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo Mais noite ali não haverá. Deus tem um novo para a sua vida, creia nisso. Creia que nós vamos viver um tempo novo aqui no Brasil. Creia que vai ser um tempo muito melhor. Creia, porque nós estamos em guerra pela família, em guerra pelas coisas verdadeiras. Nós vamos vencer em Cristo Jesus. Creia nisso. Vai vir um tempo novo. Não é o fim, é um novo começo para a igreja do Senhor aqui na terra. Vai ser um tempo maravilhoso, um tempo onde nós vamos ser honrados. Creia nisso, você será honrado em nome de Jesus. Creia que vai ter um novo começo para você, e esse novo começo é muito melhor do que aquilo que você já viveu. Creia. Eu creio que Deus tem algo poderoso para a nossa vida. Em nome de Jesus, tomo posse. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Dá um glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia.